Bom, galera, sejam bem-vindos ao canal novamente. Tem um tempo que eu já não posto vídeo aqui, mas vou tentar manter uma certa constância aqui no canal no YouTube. E bom, hoje quero conversar com vocês sobre um tema, que eu andei pesquisando aqui, achei relevante estar trazendo aqui para o canal, que é como que a igreja cristã, junto à filosofia grega, aderiu, a mecanismos, a ferramentas para a sustentação do Antigo Testamento, de textos hebraicos do Antigo Testamento, em toda a sua história, em toda a sua construção. E nisso devemos ressaltar e pontuar que a filosofia grega teve uma importância enorme na manutenção, da própria Bíblia, que a gente entende hoje, do próprio cristianismo. E sem essa fusão cultural, talvez o Antigo Testamento tivesse sido esquecido na história, e visto apenas como um texto de um povo, que viveu naquela região de Jerusalém, dos israelitas, enfim. E às vezes a galera também tende, nós tendemos a ter esse tipo de pensamento, que enquanto algo acontece no mundo, outras coisas não acontecem, somente aquilo, Parece até que a gente está assistindo um filme, e só passa aquela cena ali na tela, mas no mesmo momento ou próximo ali, muitas outras ocorrências vão se desdobrando no mundo. E o vídeo de hoje trata-se disso, a gente ter essa noção cronológica, histórica e a importância que teve, de fato, a filosofia grega na construção, do Antigo Testamento e na manutenção da igreja. Eu preparei um material aqui para vocês, fiz no próprio Canva mesmo, mas espero que tenha ficado bacana aí para o entendimento de todos, E esse tema, como que a igreja cristã no início da Era Comum, os primeiros séculos da nossa era, utilizou, a filosofia grega como base, escudo e ferramenta para sustentar e legitimar, perdão, o Antigo Testamento hebraico, ok? E eu acho muito interessante. Preparei até que essa imagenzinha aqui bacana aqui para estar simplificando, o pensamento grego, versus os textos hebraicos, para a gente estar dando início aqui. E bom, antes de começar, já peço para que se inscrevam no canal, assistam o vídeo e depois deixem seus comentários aí, clica no gostei, no joinha aí para estar dando uma força aqui também para o conteúdo, ok? Então, galera, como no início da Era Comum, os primeiros séculos da nossa era, a igreja cristã ela utilizou, a filosofia grega. Bom, para quem está chegando agora, e costuma achar que a filosofia e religião não se misturam, bom, preparem-se. Vocês vão descobrir que o pensamento ocidental, como a gente conhece hoje, é o resultado de uma fusão cultural sem precedentes entre dois mundos que, à primeira vista, pareciam água e óleo, Atenas, toda aquela razão grega, e Jerusalém, a fé hebraica. Eu preparei um pequeno texto, para estar passando aqui para vocês, junto aos slides, porque eu sou péssimo para falar para a câmera, para não estar falando com alguém, é esquisito para mim, não tenho muito desse costume, mas para que eu também não me perca aqui na cronologia, na narrativa, tá bom? Mas quem quiser pode estar pegando aí seu caderninho, fazendo suas anotações, beleza? Bom, vamos lá. Para a gente entender, a solução, que esses primeiros pensadores cristãos encontraram, nós precisamos, por um momento, fazer um exercício de empatia histórica. Esqueçam o mundo de hoje, vamos viajar comigo aí para o século I, para o século II, para o século III depois de Cristo, da Era Comum. E o cristianismo,
nesse momento, ele está crescendo, né, e saindo ali das fronteiras da Judéia. Ele começa a entrar nas grandes metrópoles do Império Romano, Alexandria, Éfeso, Antípota e a própria Roma. Nesses lugares existia já lá uma elite intelectual, né? E não eram formadas por camponeses ou pescadores, mas sim por homens educados nas maiores academias de filosofia. Eles liam lá Platão, né? Liam Platão, discutiam Aristóteles, praticavam o chamado estoicismo e debatiam com base na lógica estrita. Agora, imaginem os primeiros missionários teológicos cristãos, né, os chamados padres apologistas, homens que escreviam para defender a fé, tentando apresentar as mensagens bíblicas para essa galera. Eles chegavam lá com os rolos, né, de pergaminhos, né, do Antigo Testamento debaixo dos braços, e diziam: olha, esse aqui é o livro sagrado que fundamenta a nossa fé. Quando os filósofos gregos abriam o Antigo Testamento, o choque da cultura ali era enorme, né? O choque daquela cultura intelectual com os escritos hebraicos. E eles encontraram relatos como um Deus que cria o mundo falando, né? Planta um jardim e caminha por ele nas brisas da tarde. Um Deus que sente ira, se arrepende, né, de ter criado a humanidade e se vinga, exige sacrifício de cordeiro e bodes e todas aquelas alegorias ali do Antigo Testamento. Bom, dentre essas ainda tinha histórias de guerras, né, sanguinárias, disputas de terras e leis muito específicas sobre o que se podia comer ou o que se podia vestir. Né? Para um filósofo grego, moldado pela busca de um princípio supremo que fosse perfeito, imóvel, né, puramente ali, espiritual, né, imutável, o Deus do Antigo Testamento soava excessivamente antropomórfico, né? Ou seja, com características humanas demais, defeitos humanos demais. Os gregos olhavam então para aquilo e diziam: bom, isso não é filosofia, né? Isso é um mito local de um povo do deserto. Como vocês querem que o Império Romano inteiro adore o Deus de uma única nação derrotada? Era basicamente esse choque assim que a gente via acontecer, né? Não sei se até aqui então vocês conseguem imaginar o tamanho desse conflito de ideias, né? O tamanho desse problema, né? Dessa questão colocada nessa época, né? Se a igreja não conseguisse provar que o Antigo Testamento tinha um valor universal e uma profundidade filosófica, né? O cristianismo ele poderia ser descartado pelo mundo intelectual da época como uma superstição bárbara, né? A igreja ela precisava urgentemente de uma tradução conceitual. E eu vou estar passando aqui para o segundo slide para a gente estar visualizando, né, a partir de agora. Bom, e existe um nome por trás desse movimento, né, que leva ali o pensamento hebraico à cultura, né, ao pensamento filosófico grego, que o nome dele é Filão de Alexandria, né? Aqui entra um personagem bem fascinante dessa história, né, que nós precisamos conhecer para entender como que essa ponte foi construída. Ele não era cristão, Filão não era cristão, ele era um filósofo judeu chamado Filão de Alexandria, que viveu ali entre 20 a.C. e 50 depois de Cristo. Né? Alexandria, no Egito, era uma cidade e era o maior centro cultural do mundo naquela época. Né? Havia ali comunidade judaica gigantesca, né, que falava grego e vivia imersa naquela cultura helenística, né? E Filão, ele amava muito as escrituras do seu povo, né? O Antigo Testamento. Mas também ele era um apaixonado pela filosofia de Platão. E ele se recusava, né, a escolher entre os dois. Mas ele tentava sempre mediar. Ele sempre tentava fazer essa mediação do Antigo Testamento com os pensamentos de Platão na época.
Então Filão ele teve uma sacada muito genial, né, que os cristãos herdariam integralmente o método alegórico da leitura. Filão então ele explicou, né, que as escrituras hebraicas possuíam duas camadas de significado, e aí expressa na imagem aqui do slide para vocês, fazendo essa comparação, né, que era o sentido literal, que é a casca exterior, que é o que a gente vê logo assim que lê, né, a história crua, feita para pessoas simples entender, né? E o sentido alegórico ou espiritual, né? O miolo, a situação filosófica profunda que está escondida ali por trás das metáforas, feita para iniciados e pensadores no assunto. Bom, vejamos um exemplo bem didático, né? Para vocês entenderem como isso funciona na prática, quando o texto de Gênesis, por exemplo, diz que Deus moldou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, o literalista imagina Deus como um cara ali mexendo com barro, brincando com barro, criando, né, uma pessoa. E Filão, explicando a aplicação da filosofia grega em si, ele diz o seguinte: não, o pó da terra ele representa a matéria física, o corpo perecível de que fala a física grega. O fôlego da vida ele é a alma racional, a faísca do mundo das ideias de Platão que foi introduzida no corpo físico. Pronto, com uma única jogada, né, interpretativa, Filão ele consegue dar essa narrativa bíblica, né, que deixava de ser ali um mito de conto de fadas, né, de alegorias, e passava a ser uma explicação poética e profunda sobre essa dualidade humana, corpo e alma. Algo que qualquer filósofo na época respeitaria. Os pais da igreja, então, né, olharam para o que Filão fez e disseram: é exatamente disso que a gente estava precisando. Né? A aliança com o platonismo. E quando os teólogos cristãos do início da Era Comum adotaram o método de Filão de encontrar no platonismo a estrutura metafísica perfeita para sustentar o Antigo Testamento, vamos relembrar rapidamente a teoria mais famosa de Platão, né, que é o mito da caverna e o mundo das ideias. Para isso eu vou estar passando aqui para o segundo slide para que a gente possa acompanhar visualmente e que fique mais fácil o entendimento. Né? Para Platão, as coisas que nós vemos, tocamos e experimentamos nesse mundo físico não são a realidade de verdade. Elas são apenas sombras, cópias imperfeitas de ideias externas, perfeitas e imutáveis que existem em um plano puramente inteligível, né, espiritual. O cristão, então, eles pegaram essa exata estrutura e aplicação na linha do tempo da Bíblia, né, e criaram o conceito de tipologia ou teologia da substituição. Eles começaram a argumentar o seguinte: bom, o Antigo Testamento é o mundo das sombras de Platão, né? Ele é real, foi inspirado por Deus, mas a sua função não era ser o destino final. A sua função era ser uma cópia terrena, histórica e material que apontava para uma realidade espiritual superior que viria posteriormente no Novo Testamento com Jesus Cristo. Bom, fazendo uma tabela comparativa, no lado direito superior da tela a gente consegue acompanhar, né? O elemento histórico no Antigo Testamento, a sombra terrena, né? A imperfeição filosófico-cristã, a realidade espiritual. Bom, ali vemos a escravidão no Egito e o faraó. Né? De um lado, o texto alegórico bíblico e do outro, o entendimento da filosofia de Platão, né? Que significaria, no caso, a escravidão no Egito, a escravidão de toda a alma humana sobre o peso do pecado e da ignorância. Representava ali, então,
no campo filosófico, né, a escravidão no Egito seria então uma escravidão da alma humana, né, pelo peso do pecado e de toda ignorância. A travessia do Mar Vermelho, por exemplo, em que na Bíblia é citada no Antigo Testamento, né, que Moisés faz essa retirada junto dos israelitas do Egito, seria para a filosofia, naquela época, o batismo, né? O rito de passagem que libertaria o ser humano da ignorância espiritual, né? Tirando então o ser humano, a alma humana, daquele encarceramento, daquela escravidão, né, que eles passaram no Egito. O Templo de Salomão, por exemplo, em Jerusalém, que é alegoricamente dito no Antigo Testamento, para a filosofia na época, não seria um prédio de pedras, né, um templo de pedras, mas sim o próprio corpo humano, né, ou a alma do indivíduo, né, que seria a habitação do divino, né, que habitaria de fato Deus, né, o divino. Os sacrifícios de animais, símbolos temporários, né, da necessidade da purificação da mente, né, que culminavam ali no sacrifício perfeito do Logos, né? E logo vamos entrar também nesse conceito de Logos um pouco mais para frente aqui nesse texto. Então, assim, fazendo essa comparação, a gente consegue ter essa noção da dialética ali, né? Da filosofia grega mediante aos textos hebraicos. Perdão. Bom, vocês até aqui então percebem o brilhantismo didático dessa estratégia, né? Conseguem perceber esse brilhantismo, essa didática proposta, né, para dos cristãos, né, utilizando da filosofia grega, né, que Filão apresenta então para uma leitura que seja então reconhecida, né, pelos filósofos gregos. Quando um filósofo pagão ele criticava, por exemplo, o Antigo Testamento, dizendo que aquelas leis, né, e rituais de Israel eram primitivos, né, o pensador cristão ele respondia: bom, você tem razão se você olhar só para a casca, por exemplo, mas aquilo era pedagogia divina. Né? Deus estava usando elementos visuais e históricos mundanos para treinar a mente humana, preparando-a para compreender as realidades espirituais mais puras. O Antigo Testamento, portanto, ele era blindado contra essas críticas pagãs porque passava a ser lido como um gigantesco livro de profecias e símbolos filosóficos. E aí, passando aqui, né, para o próximo, para que a gente possa entrar nessa leitura, né? O que seria de fato o conceito de logos, né? Se a leitura alegórica foi, né, a ferramenta, o conceito de logos foi a argamassa definitiva que colocou a filosofia grega, né, que colou basicamente, que juntou a filosofia grega aos textos sagrados hebraicos, né? Essa é talvez a cartada mais genial de toda a história da filosofia, da religião, né? Que para os gregos a palavra logos tinha múltiplos significados, né? Palavra, discurso, estudo, mas na filosofia, especialmente com Heráclito e depois os estoicos, né? O logos ganhou um status quase divino. Ele era a razão cósmica, né? A mente ali que ordenava, que governava o universo, que impedia que as estrelas caíssem, que fazia as estações do ano mudarem com precisão. O Logos era o princípio da ordem, né? da lógica e da inteligibilidade do mundo. Agora, vamos olhar para o Antigo Testamento como Deus cria as coisas em Gênesis. Bom, Deus então cria as coisas em Gênesis, né, pela sua palavra. No hebraico, a palavra significa dabar. Deus diz: haja luz, e a luz passa então a existir. A palavra de Deus, no pensamento hebraico, não é apenas um som,
não é como a gente fala, como de fato vocês estão me ouvindo aqui agora. Ela é uma força viva, ativa, criadora e ordenadora do universo. No século I, né, quando os textos do Novo Testamento começavam ali a ser escritos em gregos, traduzidos, os autores fazem uma fusão de conceito. O exemplo mais famoso é a abertura do Evangelho de João, que diz o seguinte: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Quando os intelectuais da Igreja, como Justino Mártir, no século II, pegam esse versículo, eles foram até os filósofos gregos e disseram: prezados filósofos, vocês passaram os últimos 500 anos usando a razão para tentar decifrar o Logos, né, a mente ordenadora do cosmos, correto? Bom, nós queremos lhe dizer que o Logos não é uma força mecânica ou uma ideia abstrata. O Logos é um ser, o Logos é uma pessoa. E toda a história, né, de como esse Logos estruturou o mundo falou com a humanidade e preparou o terreno para se tornar carne e habitar entre nós, né? Está registrada, adivinha onde? Né? Nos livros de Moisés, dos profetas hebreus, o Antigo Testamento. Com esse argumento, o Antigo Testamento ele ganhava então ali um status de dignidade intelectual supremo. Ele passava então a ser visto como um diário de bordo do próprio Logos na história humana. Só passando aqui o próximo, vamos lá. Para a gente fechar, né, nosso panorama, os pais da igreja eles utilizaram um argumento histórico que, para a mentalidade da época, era devastador. Na antiguidade, quanto mais antigo um documento ou uma tradição era, mais respeito ou autoridade ela tinha. O que era novo era visto com desconfiança, né? O que era antigo era sinônimo de sabedoria testada pelo tempo. Né? Pensadores cristãos como Justino Marte, Clemente de Alexandria, né? Eusébio de Casareia, fizeram as contas da cronologia histórica e perceberam então algo bem interessante. Moisés viveu séculos antes de Homero, de Pitágoras, de Sócrates, de Platão, né? E a partir dessa constatação, né, cronológica, eles lançaram uma teoria bem audaciosa, que ficou conhecida como a tese do roubo da filosofia, do roubo dos filósofos, que começaram a espalhar então a ideia de que os grandes insights, né, da filosofia grega, como a imortalidade da alma, a existência de um único Deus supremo e a ordem moral do universo, não tinham sido inventados pelos gregos. Né? Os gregos, especificamente Platão, em suas supostas viagens ao Egito, teriam tido acesso a traduções dos textos de Moisés e dos profetas. Né? Clemente de Alexandria, ele chegou a escrever, né, de forma provocativa, dizendo o seguinte: o que Platão é, senão um Moisés que fala a língua de Atenas? A lógica deles era a seguinte: se a filosofia grega tem coisas belas e verdadeiras e os cristãos admitiam abertamente que tinha, é porque eles beberam da fonte original, que é o Antigo Testamento. Portanto, o cristão daquela época, né, para ele, estudar o Antigo Testamento não era retroceder a uma cultura bárbara, era ir direto à fonte mais pura e antiga, né, de onde a própria filosofia grega tinha se alimentado de forma indireta. A conclusão disso, meus camaradas, é que o legado dessa síntese, né, o que nós testemunhamos na Era Comum, não foi a anulação de uma cultura pela outra. Foi uma síntese monumental.
né? A igreja cristã utilizou a inteligência, o vocabulário conceitual e a estrutura lógica da filosofia grega para construir uma armadura intelectual ao redor do Antigo Testamento. Ao fazer isso, ela conseguiu manter viva a herança teológica, histórica e profética dos hebreus, mas traduzida em uma linguagem que o mundo inteiro podia então compreender, debater, respeitar, sem a filosofia grega, né? O Antigo Testamento, de fato, teria sido cortada, né, dos livros. Teria sido, de repente, um livro de interesse puramente local, né, ético, regional. Né? Com a filosofia grega, não. Ele se tornou, então, uma das colunas, né, de sustentação da metafísica ocidental, quando nós pensamos em Deus hoje como um ser onipotente, né, onipresente, onisciente, o ser supremo e a verdade absoluta. Nós não estamos usando apenas termos bíblicos, nós estamos usando a definição de Deus que nasceu desse encontro, né, do berço hebraico com a mente grega. E aí, meus camaradas, deixo aqui um espaço para essa reflexão, né? Ah, se a estrutura lógica da nossa civilização foi montada, né, cruzando a fé hebraica com a razão grega, será que é realmente possível separar completamente a ciência, a filosofia ocidental das suas raízes teológicas? Ou nós ainda pensamos o mundo usando as mesmas ferramentas que esses primeiros padres construíram, né? Porque, bom, é bem complexo e traz a gente, né, a essa reflexão, ok? Espero então que vocês tenham gostado aqui do conteúdo que preparei. Foi um pouco corriqueiro, mas tentei montar de forma didática aqui para vocês, né, para estar apresentando aí também esses slides, né, visualmente. Se gostaram, deixa o joinha, compartilha o conteúdo, né, cara, para estar ajudando aqui também o canal. Estava um pouquinho parado, deixa um comentário aí a sua opinião, o que você achou do conteúdo, ok? Bom, agradeço até então aqui a atenção de vocês, até um próximo vídeo.